Bom dia, meus alunos de máquinas de fluxo. Nós vamos dar início à nossa aula, mas eu vou aguardar mais um pouquinho para deixar que entrem mais pessoas antes de nós continuarmos, tá bom?
Bom dia, Joilson. Bom, pessoal, sobre os exercícios que nós tínhamos que fazer para essa semana, são da sessão 2.3. Vamos dar uma olhadinha neles ali. O exercício do Faça Valer a Pena. O exercício 1, eu vou ler agora aqui. As associações de bombas centrífugas são frequentemente utilizadas em aplicações industriais. Esses arranjos em série ou paralelo são empregados devido às necessidades de dimensionamento, considerando as demandas relacionadas à vazão e elevação, que não podem ser supridas por uma única bomba. Sobre as associações de bombas centrífugas são feitas as seguintes afirmações. Então vamos ver quais dessas afirmações são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, a primeira afirmação. Na associação em série de bombas centrífugas, a pressão total é igual à somatória da pressão fornecida por cada bomba, enquanto que a vazão que escoa por cada bomba é a mesma. Bom, essa afirmação está correta. Se nós formos olhar ali as definições das associações de bombas em série, aqui, por exemplo, nós temos o seguinte, olha aqui, ó. A vazão é a mesma em todas as bombas. A altura da elevação é a soma das alturas de elevação individuais. Nesse caso, a altura
seria equivalente à pressão, porque quanto maior a altura, maior a pressão, elas são proporcionais, então a afirmação é válida realmente, tá bom? Segunda afirmação, na associação de bombas centrífugas em paralelo, a vazão total é igual à somatória de vazões de todas as bombas. Em paralelo, a vazão total é igual à somatória da vazão de todas as bombas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, em paralelo, a vazão é a soma das vazões individuais de cada bomba. Então está correto também. Terceira afirmação. Quando duas bombas diferentes são associadas em série ou paralelo para um dado ponto de operação, a eficiência da associação é igual à menor eficiência entre as bombas associadas. Bom, essa afirmação já não é verdadeira. Se nós formos olhar aqui, aqui ele afirma que a eficiência de uma associação em série de duas bombas diferentes será intermediária às duas, não é igual à menor. Ela está no meio entre as duas. E, particularmente, se as duas forem iguais, a eficiência da associação é a mesma e é igual à das duas anteriores. Tá bom? Voltando às nossas questões. Então, a terceira está errada. Quarta. Quando duas bombas diferentes são associadas em série ou paralelo para um dado ponto de operação, a eficiência da associação é igual à maior eficiência entre as bombas associadas. Bom, como nós acabamos de ver, não é verdade, né? Ela é intermediária. Então, ela nem é igual a maior, nem é igual a menor, tá certo? Então, a quarta também está errada. A quinta. Quando duas bombas diferentes são associadas em série ou em paralelo, a eficiência da associação é intermediária entre as eficiências de cada bomba. Bom, aí sim, essa aqui está correta. Se nós olharmos aqui, olha, é o que ele diz aqui, ó. A associação em série de duas bombas será intermediária a eficiência de cada equipamento. Caso as duas sejam iguais, vai ser a mesma eficiência para as duas, tá bom? Então, nós ficamos com primeira, segunda e quinta verdadeiras. Tá? Então, aí vocês vejam qual é a resposta certa aí. Acho que é a alternativa E aqui, né? Vamos ver a segunda agora. As curvas características de elevação de dois modelos de bombas distintas, bomba A e bomba B, são ilustradas na figura a seguir. Então, nós temos essa curva aqui, né? Vermelhinha é a bomba B, a azulzinha é a bomba A. Então, a pergunta deles é a seguinte: se três bombas forem associadas em série, sendo duas delas do modelo da A e uma do modelo da B, para vazão de 150 litros por segundo, a altura de elevação total dessa associação será de... Então, olhem, como ele diz aqui, duas A em série e mais uma B. Então, as três em série. Então, de cara, nós já sabemos que a vazão total das três vai ser 150, já que elas estão em série, né? A vazão é a mesma e passa pelas três do mesmo jeito. Tá? Mas como é que nós resolvemos essa questão aqui, né? Então, nós temos que levar em conta o seguinte, olha aqui, ó. Se nós olharmos aqui, ó, a altura da elevação, que é o que está sendo pedido aqui, né? A altura é a soma das alturas de elevações individuais de cada bomba. É a soma das alturas de elevação individuais de cada bomba. Então, vamos voltar lá à nossa figurinha, para dar uma olhadinha, né? Olha aqui, ó. Então, nós vamos pegar a altura de cada bomba e somar. Mas eu tenho aqui Tem aqui essa resolução já pronta, fica mais fácil para vocês verem. Então, HT é a altura total que eu chamei, né? HI é cada uma delas, né? Então, a somatória de 1 até 3 aqui, ó. Né? Está parecendo um 7, mas é um 3 ali. Viu?
Então, eu vou ter HA mais HA mais HB, que é 2HA mais HB. Se nós olharmos no gráfico, a vazão de 150 litros por segundo, HA igual a 8 metros. E, se nós voltarmos lá na figurinha para dar uma olhadinha, né? H igual a 8 e HB igual a 12. Então, voltando aqui, então nós vamos ter 2 vezes 8 mais 12, que é 28 metros. Se nós formos olhar nas alternativas do problema, nós vamos ver que a alternativa D é a correta, porque tem 28 metros lá. Tá certo? Bom, vamos olhar então a nossa questão 3 agora. As curvas características de elevação e eficiência de duas bombas centrífugas A e B são representadas pelas equações a seguir. Então, a bomba A altura é 32 menos 0,005 Q ao quadrado. E a eficiência é 3,5 Q menos 0,04375 Q ao quadrado. E para a bomba B, HB é igual a 21,6 menos 0,006 Q ao quadrado. E a eficiência é 4,2 Q menos 0,07 Q ao quadrado. 7 ou 70, tanto faz, né? Alturas em metros, vazões em litros por segundo e eta em porcentagens. Note que há um erro aqui, né? Litros, como eu já disse para vocês em outras aulas, né? Litros sempre são abreviados com L minúsculo, tá? Então, aqui, L por segundo é minúsculo L. E aqui também, tá certo? Então, vamos aqui à pergunta, né? Quando as bombas A e B são associadas em série e operam com vazão de operação de 40 litros por segundo, a altura de elevação e a eficiência são respectivamente iguais a... Bom, então como é que nós vamos trabalhar com isso? Eu fiz aqui uma resolução. Eu fiz uma resolução aqui que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Está aqui, ó, questão 233. Então, ó, tem aqui as equações, né, das duas bombas. O dado que é a vazão é de 40 litros por segundo e são pedidos a altura total e a eficiência total. Tá? Bom, naquela vazão especificada, que é de 40 litros por segundo, basta jogar esse valor de 40 nas equações, nós vamos obter, então, HA igual a 24 metros e o eta A igual a 70%. HB igual a 12 metros e eta B igual a 56%. Tá? Bom, como as bombas estão em série, a altura total vai ser a soma de cada uma das alturas. Então, vai ser 24 mais 12, que é igual a 36 metros, né? Então, aqui, ó, a altura total é 36 metros. Bom, e na equação 2,52, né, só para vocês confirmarem aqui essa equação, equação 2,52, aqui, olha, a eficiência da união de bombas aqui, né, da associação das bombas é dada por essa equação. Então, vamos usar essa equação lá para nós. Não. Aqui, ó. Vamos usar isso aqui. Então, nós temos a equação que eu mostrei para vocês lá. Então, vamos jogar os valores aqui, né? Então, eta T é 24 mais 12, vezes 70, vezes 56, sobre... Ô, Joilson, por favor, bota no silencioso aí o seu microfone, por favor. Desculpa. Então, olha aqui. Voltando aqui, né? Então, fazendo as contas, nós vamos ter que, então, dar 64,6%. 64,6%. Se nós voltarmos
lá para as equações, perdão, para as questões, está aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, nós temos 36 metros e 64,6% de eficiência. Então, é essa alternativa, a alternativa C aqui, ó. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Joilson, tá me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Joilson, quer falar alguma coisa? Pode falar. Bom, vamos dar uma volta então pelo assunto da prova. Bom, antes disso, né? Vocês notaram que a associação de bombas é algo bastante comum, inclusive é bastante desejável até, porque vamos imaginar um prédio, né? É um prédio, se você tiver uma bomba só e essa bomba pifar, o prédio fica sem água, né? Até que seja feita a manutenção dela. Então, ao invés de você comprar uma bomba que satisfaça a necessidade do prédio, é melhor você comprar duas um pouco menores e colocar as duas para funcionar, de forma que, quando uma pifar, a outra vai continuar funcionando, mesmo que não seja, na forma ideal, mas vai funcionar enquanto você conserta a outra, né? E isso é muito bom, porque você consegue ter o sistema funcionando, né? Mesmo que não esteja na sua forma total. E aí você manda consertar aquela bomba e resolve o problema, né? Então, associações em série e paralelo são muito comuns, né? Em série, quando você precisa de uma altura maior do que aquela que as suas bombas dão, né? Que é aquilo que você dispõe dá. E paralelo, quando você precisa de uma vazão maior do que aquelas bombas dão, né? Então, é sempre útil você ligar bombas em série ou em paralelo. Na unidade 3, é bastante interessante essa unidade 3, porque ela fala sobre cavitação, tá certo? E cavitação, só um minutinho, gente. Pronto, gente, olha só. Cavitação é um fenômeno que ocorre em máquinas rotativas e tal, né? E que é uma destruição gradativa das peças que estão em movimento, que estão em contato com o líquido, com o fluido, né? Normalmente água. Então, a cavitação é um problema muito sério também em hélices de navios. Não foi citado nada aqui, mas é interessante que vocês saibam. Hélices de navios têm um problema sério de cavitação, né? E frequentemente os navios têm que fazer uma inspeção disso para ter certeza de que estão em condições de navegar adequadamente, né? Então, a unidade 3 fala sobre isso, dá curvas das bombas, fala o que é a cavitação, vocês vão ver que tem a ver com a pressão de saturação, no caso da água, né? E aqui na página 119, por exemplo, o autor cita aqui uma curva de pressão por temperatura da água, e essa curva é bastante importante para quem trabalha com máquinas com bombas que bombeiam água, né? Que essa curva tem que ser uma referência para nós, né? Aqui ele explica direitinho qual é o conceito de cavitação, o que acontece, e fala de
NPSH, que é um valor extremamente usado em projetos de bombas, né? Em inglês significa Net Positive Suction Head, né? A tradução feita aqui foi altura líquida de sucção positiva. Então, você vai ver aqui o conceito de NPSH. Então, você tem dois NPSHs. Um é o D, que é o disponível. Ele explica aqui tudo direitinho, o que é o D, a partir da página 121, né? Como é que se calcula direitinho e tudo mais. E depois ele fala do NPSH R, que é? É o requerido, né? E depois ele mostra como é que funcionam os dois e tal, exemplifica com as curvas. Então, isso é bastante importante, porque vocês vão calcular isso. Então, naquele cálculo que eu pedi para vocês fazerem no seu trabalho, vocês vão usar isso com certeza, tá? Então, vocês têm aqui a forma como a bomba funciona, tem aqui os cálculos feitos, né? Inclusive o fator de atrito também, fator de atrito. Na curva da figura 3.7, você vê uma curva bastante interessante que mostra as duas curvas, NPSHD e NPSHR. Onde eles se cruzam é o ponto crítico, né? Ou seja, você deve trabalhar sempre abaixo desse ponto. Ou então você vai ter cavitação na sua bomba. Então, tem aqui o avançando na prática, que é bastante interessante, tá? Resolve o caso de uma bomba aqui, que é o que vocês vão ter que fazer no seu trabalho também, né? E depois temos o faça valer a pena com as 3 questões que vocês já estão acostumados a fazer, né? Agora, eu vi aqui que eu recebi algumas mensagens de vocês, mas não conferi quais delas são ainda dessa semana aqui. Eu vou verificar depois. Agora, vários de vocês não estão entregando as coisas. Nós estamos com uma situação bem ruim aí, né? Acho que vocês não estão ligando muito para as notas, né? Tudo bem, isso é cada um é que sabe, né? Da sua vida. Então, deem uma olhadinha nisso, vejam qual é a situação. E o de hoje, né, que é a sessão 2.3, vocês têm até hoje ainda para entregar. Eu vou dar o prazo do dia de hoje para vocês me entregarem, tá bom? Alguém quer conversar sobre alguma coisa, comentar alguma coisa? Joilson, você está me ouvindo? Você já entrou várias vezes, saiu. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, porque a conexão aqui está caindo toda hora. Ah, tá certo. Você chegou a mandar para mim os exercícios da 2.3? Eu fiz, mas não entreguei ainda não. Então faça hoje. Se não entregar hoje, depois eu não vou aceitar mais, tá bom? Entendi. Bom, Mas eu fiz os exercícios, está aqui pronto já. Ótimo. O mais importante de tudo é você entender os conceitos, né? Isso é o básico. Se você entender, então, beleza. Isso é o que você queria, o que você precisa mesmo, tá bom? E não deixe o trabalho para segundo plano, tá? Faça o trabalho, comece. Se vocês não começaram ainda, comecem. Façam uma modelagem de um prédio, alguma coisa assim, que eu acho que é o mais simples. Eu propus o prédio porque eu acho que é o mais simples, porque na equipe sempre vai ter alguém que mora num prédio. Aí você pode pegar os dados do seu prédio e fica mais fácil, né? Tá bom, gente? Então, eu estou encerrando a nossa aula aqui agora, mas ainda vou ficar alguns minutos aqui. Se alguém precisar falar comigo, é só conversar. Fala comigo que eu vou ouvir aqui, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem vindo. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor. Fale. Em questão do trabalho, só vai precisar do relatório mesmo, né? Em questão do projeto, não vai precisar, não. Não, porque nós não temos acesso ao laboratório, né? Tem que ser só teórico mesmo, né? Então, vocês vão fazer todos os cálculos, entregar para mim isso, e num determinado dia nós vamos marcar e vocês vão apresentar o trabalho. Ou pessoalmente, se já estiver liberado, ou via conversa como essa aqui, assim. Entendi. Certo, Ju? Sua equipe já começou? É isso que a gente já está discutindo já sobre o trabalho já. Não é da agora, não, já tem um tempinho já.
Ótimo, ótimo. Tá bom. Tá bom. Então tá bom, Joilson. Então um bom dia para você, tudo de bom. Bom dia para você também. Bom, vamos encerrar nossa gravação, então.